O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim. Mas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Vamos hoje, didaticamente, dividir esta nossa homilia em dois momentos. O primeiro, falaremos dos textos sagrados, procurando retirar deles uma atualização do mistério que estamos celebrando nestes 50 dias, qual seja da Páscoa. Depois, num segundo momento, irei abordar um tema catequético, considerando a memória que hoje celebramos de São Pio V. Não costumo, já devem ter observado, fazer muitos momentos de catequese na celebração. Não obstante alguns tenham essa interpretação, a missa não é um lugar para a catequese. Ela pode ter uma dimensão catequética de ensino, mas a catequese pertence a um outro momento. A missa é para os iniciados, não é? Atualizamos ali os mistérios celebrados, damos a conhecer o sentido das Escrituras, nos alimentamos do sacramento da Eucaristia. No entanto, a catequese tem um outro âmbito, mas acho pertinente fazê-lo, sobretudo levando em consideração o que nós estamos hoje experimentando, não é? Estas polarizações, e elas entram dentro da igreja. Pois bem, comecemos com a primeira parte. Como o incipit da proclamação do Evangelho, escutamos que é preciso que o Cristo, antes de ressuscitar dos mortos, sofresse. E isto, ecoado neste trecho que sempre antecipa o Evangelho, está presente visceral e concretamente na vida do apóstolo Paulo. No capítulo 14 dos Atos dos Apóstolos, se diz que Paulo é dilapidado pelos judeus que o perseguem, por não conseguirem entender o que ele estava anunciando, qual seja o Evangelho da graça de nosso Senhor. É difícil para o judaísmo, nos inícios, entender o Cristo não como aquele que veio cumprir as profecias do Antigo Testamento, mas como um usurpador, alguém que comete blasfêmia contra Deus. Então, estão condenando o apóstolo às penas capitais, cabíveis a quem comete blasfêmia. Uma delas, o apedrejamento. No versículo 20 se diz que, mesmo apedrejado, o apóstolo Paulo reergue-se e segue em caminho. A palavra erguer-se no grego, o verbo anastaseo, é o mesmo indicado não só para se levantar, mas para ressuscitar. Portanto, vemos que na dificuldade da vida que Paulo experimenta e é também a nossa, a gente tem que estar de pé. A vida de fé é um pouco como um bêbado que tenta afogar as suas mágoas no bar, mas descobre que elas sabem nadar. A gente bebe, cai e levanta, porque nós somos homens e mulheres ressuscitados. Nós não nascemos para o chão, não nascemos para ficarmos derrubados, temos que estar de pé. E enquanto meditava, me lembrava, tem uma formação técnica em controle de qualidade, além de processos administrativos. Deve ser por isso que o bispo me enche coisas administrativas para poder fazer. Enfim, quando estava estudando controle de qualidade, aprendi alguma coisa relativa à estrutura dos materiais.
que é o que nós chamamos de coeficiente de dureza. Cada material tem um coeficiente de dureza, e ele é importante para a gente saber o que risca. Então, o que faz que, por exemplo, se eu riscar uma faca nessa madeira, ela risque, e não o contrário? Não é porque eu estou usando a faca para riscar, é porque o metal tem um coeficiente de dureza maior do que a madeira, por isso que ele risca. E na natureza nós temos um material que é o que tem o maior coeficiente de dureza, que é o diamante. Por isso aí quem é pedreiro, trabalha com isso, sabe muito bem que na ponta daquela broquinha, não é, que a gente usa para cortar o azulejo, tem que ter um diamante. Meu Deus do céu, coitados dos pedreiros, vão perder as ferramentas. Não, aquele diamante lá é sintético, reproduzido num laboratório, mas é um diamante. Porque o diamante é o material com maior coeficiente de dureza na natureza. Por isso que ele é bom para poder riscar e cortar as coisas. Porque o diamante é um material que vem lá das profundezas, chamado kimberlito, que ele vem debaixo dos vulcões, não é? Ou melhor dizendo, do magma da Terra, sai, e quando ele está chegando aqui, a pressão é tão grande que ele se junta. Então, o diamante é composto por carbono, né? O carbono vai se organizando, os átomos de carbono, tetraedricamente ligados, e aí o material fica muito duro. E aí me lembrava desse momento em que estudava controle de qualidade, para entender de onde vem a força do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um diamante. Pelo que encontrou da graça divina, se robusteceu e se fortaleceu. Então, sendo dilapidado, ele mesmo se mostrou uma pedra. Aqui o apóstolo cumpre o que diz Pedro em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5, exortando a cada um de nós que temos que ser firmes e fortes como pedras, não pedras atiradas, mas pedras que permanecem. Vós sois pedras vivas, lembra o apóstolo Pedro em sua carta. Depois de ter anunciado, versículo 23, a primeira leitura, o Evangelho, de ser dilapidado, ele volta encorajado, exortando a permanecer firme na fé. Firmeza da fé é o que Deus espera de nós. Temos que ter a fé dos apóstolos, a fé dos mártires, a fé dos confessores, a fé recebida desde o princípio. Nós estamos fundados na fé, lembra o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Fundados na fé, sem nos desviar, na esperança dada pelo Evangelho que nós ouvimos. A esperança é uma âncora, diz a carta aos Hebreus no capítulo 6, versículo 19. Nas aflições, nas tempestades, quando a gente está com a impressão de que a casa vai cair, estejamos firmes na fé. A esperança para nós cristãos é uma âncora na qual devemos estar alicerçados. E como será possível estar alicerçado, firme na fé, com o dom da fortaleza? Versículo 26 da primeira leitura. Ele parte nos desafios, nas aflições, nas incompreensões. Ele parte, os discípulos partem, entregues à graça. Então é isso, né? Quando nós sentimos que estamos perdidos, não conseguimos ter um discernimento, quando a gente sente que está quase fraquejando, é o momento de nós nos entregarmos à graça, porque a graça é a força da nossa fraqueza, não é? Nós somos fracos, precisamos suplicar a graça de Deus, do Espírito Santo, que é Pai dos pobres, que é consolo, que acalma, que é doce alívio. Ele é no labor descanso, na aflição ele é remanso, no calor ele é aragem. Suplique, clame sempre, continuamente, nos momentos difíceis, sem conseguir entender, clame pela graça divina. E termino esta primeira parte me lembrando quando nós vamos dar uma bênção ao casal, a bênção nupcial no fim do matrimônio. Nós, os sacerdotes, estendemos as mãos sobre o noivo e a noiva, preferencialmente de joelhos, né? Sempre digo para eles, porque é o começo das dores. Estendemos as mãos sobre eles e dizemos ao Senhor que nas aflições eles sintam, que nos seus trabalhos sintam a vossa assistência. Sintam a vossa assistência em seus trabalhos. Na alegria vos louvem, na tristeza vos procurem. Então, sem a graça divina, sem a assistência da graça divina em nossas aflições, não é possível ser casado, não é possível trabalhar, não é possível educar bem os filhos,
se nós não estivermos entregues à graça de Deus, estaremos entregues a nós mesmos, entregues à sorte. E aí, quando estivermos sendo dilapidados, não teremos a força dos diamantes e do apóstolo Paulo, mas fraquejaremos. Que essa paz venha até nós. A paz que o Cristo fala no Evangelho, que não é uma paz como o mundo dá, ou seja, não é uma pax romana. Não é nem aquela saudação que os judeus fazem quando estão cumprimentando. Não é uma anestesia. É a paz de quem sabe que Deus está do lado, como Paráclito, sendo força da nossa fraqueza. Pois bem, como disse, o segundo momento, estamos hoje celebrando a memória de São Pio V. E hoje aí, neste campo minado que são as redes sociais, não é? Onde nós somos visitados por afetos conflitantes, as pessoas ficam brigando, até mesmo dentro da liturgia da igreja, uns querendo uma liturgia mais inculturada, outros querendo uma liturgia mais conservadora, o que é bom. A igreja precisa das duas coisas. Manter-se fiel à doutrina dos apóstolos e precisa estar em comunhão. Não dá para querer inventar uma liturgia por aí. Nós, se somos católicos, temos que estar em unidade. Mas, ao mesmo tempo, também a liturgia é um movimento dinâmico ao longo da história da igreja que vai se modificando. E tanto quem tem uma linha mais à esquerda não consegue entender isso, e aí vai punindo quem quer comungar de joelho, quem quer usar o véu. Eu até, como diz o Papa Francisco, hoje vim vestido com a renda da vovó, para fazer uma homenagem a quem gosta de renda. Que maravilha! Sim, há espaço também para isso na igreja. Se nós não tivermos nossas vestes, o problema não é a casula, a gente tira isso aqui. Mas se a liturgia não se fizer sentir na beleza do rito, do dourado e da renda, nós somos protestantes, meu querido. É porque nós somos católicos, nós temos torre, nós temos sino, nós temos procissão, e se você não gosta disso, tome cuidado, pode ser que esteja possuído pelo diabo. Mas ao mesmo tempo também não é só a renda, não é só o comungar de joelho, não é só o latim, mas é a essência do mistério que nós estamos celebrando, que vai se adequando em cada momento. Então hoje nós corremos o risco de dividir a igreja, dividir a túnica em consulte de Jesus Cristo, em nome de coisas periféricas, e Pio V é sempre um nome muito invocado para poder dizer isso. E resolvi falar um pouco sobre esse Papa. Pio V é um Papa muito importante da história da Igreja, porque ele está ali no contexto do Concílio de Trento. Lutero, meio surtado, vai para Roma, vê uma coisa que certamente não acontece mais, um clero mal formado, os bispos discutindo entre si, e um Papa meio assim doido. E ele fica escandalizado com aquilo, com a venda de indulgências, com aquilo que Roma tinha se tornado. E, inclusive, essas indulgências estavam sendo vendidas para construir a Sacrossanta Basílica de São Pedro. Ele fica meio doido com isso. E começa um movimento, ou melhor dizendo, Lutero, ele dá vazão, é a grande expressão de um movimento que lhe antecede. Já havia outros reformadores antes de Lutero. Ele é apenas alguém que, pelo fato de estar no contexto da criação da imprensa, pelo fato de que os barões da Alemanha estavam querendo dar vazão às suas atividades mercantis e a igreja condenava a usura, ele foi a pessoa certa no lugar certo. E começa então um movimento de questionamento à igreja. Das 95 teses, umas 5 são problemáticas, as outras todas a igreja foi inclusive assimilando ao longo do tempo. Então, nesse contexto de reforma do protestantismo, Lutero, Calvino, a igreja começa um movimento de contra-reforma, que tem a sua máxima expressão no Concílio de Trento, que é um concílio que a igreja faz para pôr ordem na casa, para dizer, olha, do que a gente crê? Quais são os sacramentos? Como que a gente tem que celebrar? Como é que a gente vai estruturar bem os textos bíblicos? E uma grande expressão desse Concílio de Trento foi o Papa Pio V. Na sua genialidade, na sua preocupação, ele foi incentivando esse movimento da igreja. E é nesse contexto que surgem várias coisas, não é? É nesse momento que se consolida quais são os livros de fato da Bíblia. Até então, até o Concílio de Trento, a igreja tinha certeza dos livros inspirados, mas estava um pouco aberta à possibilidade de surgirem outros, né? Então, o que começa no Concílio de Florença e que deságua em Trento, é a igreja fechando, não, esse aqui é o cânon,
É no Concílio de Trento que se estabelece quais são os sacramentos, os 7 sacramentos, até então não se tinha noção disso. É no Concílio de Trento, a partir dele, sobretudo com Carlos Borromeu, que a Igreja cria os campos de concentração, os seminários. Campos de concentração, porque o seminário não é lugar do cultivo, não é? Cultivo, seminário, semente. Então é lá no Concílio de Trento, uma coisa que nós somos devedores a São Carlos Borromeu, os seminários. É sobretudo no Concílio de Trento que a Igreja articula a sua liturgia. Porque antes do Concílio de Trento havia várias formas plurais de celebrar, não é? Havia vários outros ritos, os ritos galicanos, os dominicanos, e é um movimento que começa em Trento e que vai ser mais ou menos trabalhado, né, mas sim de uma maneira mais concreta, no Concílio Vaticano II, né, onde o nosso rito latino fica um pouco mais harmônico, né? Quer dizer, a Igreja diz, olha, aqueles que celebram na perspectiva latina, tem que celebrar mais ou menos desse jeito aqui, para a gente não ficar colocando uma série de coisas dentro. E por que faço questão de citar, fazer esse itinerário histórico? Porque hoje, Pio V é tido como o patrono dos conservadores. Aí fala catecismo de Pio V, o rito de Pio V, só que a gente perde de vista que ele foi também um grande reformador. Porque se em Pio V a Igreja decide que vai celebrar em latim, a gente perde de vista. Por que a Igreja amadureceu para a consciência do latim? É porque o latim é uma língua sofisticada, como diziam os romanos? Não é nem feio, a questão não é nem saber latim, né? O ruim é não sabê-lo, diziam os romanos. O latim, a tradução da Vulgata, que é a língua vulgar. Então, por que a Igreja começa a celebrar em latim? Porque o latim era a língua do vulgo, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Aí o povo para de falar grego. Então, começa-se a intuir a falar o latim, que é uma língua mais fácil de ser compreendida pelas pessoas. Além do fato, é claro, de que quando nós concentramos tudo numa única língua, a gente consegue mais facilmente conservar a fidelidade original do texto. E muitos, ao dizer da missa de Pio V, não é? Dizem que ela é a missa de sempre. Aí tem que tomar um pouco de cuidado. Porque, não obstante a gente ache a oração eucarística número 1, uma oração muito importante, tem que ser mesmo, é o cânon romano, não é? Uma oração que se reporta ali ao século IV, que foi concretamente definida no século VII, não é a mais antiga. A oração eucarística mais antiga é o cânon de Hipólito, que é a oração eucarística de número 2, que se reporta ao século III. Então, hoje, quando uma pessoa, estou dizendo do conservador, não ser conservador é uma coisa boa, assim como também ser progressista é uma coisa boa. O problema é o extremo, de um lado ou de outro, e sobretudo se tem unanimidade. Lembra Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Se é unânime na esquerda, é retardado. Se é unânime na direita, é idiota. Ser conservador e progressista é uma coisa, ser burro é outra totalmente diferente. Quando nós pensamos hoje, quando o pessoal fala da missa de sempre, nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque é a missa de 1600 para frente. A Igreja tem um histórico nos seus ritos que foi chegando até esse momento de Pio V e que nós consideramos, é claro, que a missa tal e qual está prevista no missal de Pio V santificou várias pessoas ao longo da história da Igreja. Agora, o Papa Francisco, com a Desidério Desiderável, ele diz, olha, é preciso que os bispos possam dispor sobre essas comunidades que querem celebrar em latim, não tem problema nenhum nisso, desde que não se fira o rito católico e não se entenda que, na atualidade, conforme os documentos da Igreja, a forma oficial do rito é aquela onde nós celebramos nas línguas vernáculas, né? E quem não entende isso vai ser uma semente de divisão, não está unida à Igreja Católica. E essa ideia da progressão da doutrina, ela é importante. Quando eu falo que a doutrina progride, eu não estou falando nenhuma heresia, não, tá? Isso está na Constituição Dogmática Dei Verbum no Concílio Vaticano II. Escrevi, inclusive, sobre isso na minha monografia da teologia. A Igreja progride na sua doutrina. Porque lhe cito exemplos para concretizar isso. O que ficou muito bonito em Pio V, no século XVI, teria escandalizado Santo Ambrósio. Por exemplo, na época de Santo Ambrósio, nós não dedicávamos as igrejas aos padroeiros. Quem foi nos ensinando isso com o passar do tempo foram os pagãos, sobretudo os gregos e os romanos. A igreja em cultura
percebe o que os pagãos faziam e dava certo, e ela diz, olha, então é bom dedicar as cidades e as igrejas a padroeiros. Atenas era dedicada à deusa Minerva, agora nós dedicamos Roma a Pedro e Paulo. O uso das velas, até o século XII não se usava velas, porque vela é costume pagão. Se Santo Ambrósio visse uma vela dentro da igreja, ele ia ficar louco. Se usava lamparina, porque a lamparina é que tem o óleo. Depois a igreja assimila isso. As reproduções do crucificado. Ache uma imagem do crucificado antes do século XII. O movimento, particularmente incentivado pelos franciscanos, é que começa esse negócio de usar os crucifixos e colocá-los no altar. Até o século XII, o Cristo era representado ressurreto, de pé. Claro, com as marcas da chaga, mas de pé. Pense, por exemplo, hoje, quando fica aí essa disputa ideológica, essa histeria ideológica, nós temos que cantar, tem que cantar em latim, tem que cantar o gregoriano. Sim, a Sacrosanctum Concilium deixa claro que o canto por excelência da liturgia é o gregoriano, porque o canto gregoriano, ele privilegia a harmonia, a melodia e, por último, o ritmo. Hoje, nas nossas músicas, que eu não vou citar aqui para não ter problema nenhum com os órgãos jurídicos, é o contrário, né? Tem muito ritmo, tem mais ou menos melodia e harmonia nenhuma, né? Pensei aqui no exemplo de uma pessoa que canta gritando, mas não vou falar, não, você sabe. Enfim, é o que canta a música aí do Parabéns, não vou falar porque senão me processa. Mas enfim, tem muito ritmo e menos harmonia, melodia e ritmo. E menos harmonia e melodia. Por que eu estou dizendo isso? Porque o pessoal hoje fala, não pode enculturar, tem que cantar só o gregoriano, aquela coisa toda, mas a partir do século XVI nós introduzimos na igreja a polifonia. Né? Quando, por exemplo, vou iniciar determinadas missas, eu começo, por exemplo, com Glória do Pape Marcelli, né? De Palestrina. Glória in excelsis Deo. Isso é polifonia, que até o século XVI não era bem vista. Por quê? Polifonia é um estilo musical trazido por Palestrina, que era executado nos bares. Aí ele pega e intui que era uma música interessante e a igreja assimila. Aí ela deixa de cantar só o gregoriano, que era até o século XVI, e introduz a polifonia. Aí nós temos Missa Pape Marcelli, os cantos de Palestrina, Sicut Cervos, Exultate Deo, que são cantos belíssimos, mas que também escandalizariam Santo Ambrósio, porque ele iria achar muito estranho. O que eu quero dizer com isso? Toma cuidado para não chamar de sempre o que a igreja reza a partir de anteontem. Então, sem senso de orientação histórica, sem desejo verdadeiro de unidade, sem deixar que o Espírito Santo fale, sobra a gritaria. A gritaria seja à esquerda ou seja à direita. Temos que ser católicos. E ser católico significa manter-se firme à doutrina dos apóstolos. Ser católico significa entender que a igreja é una, santa, católica e apostólica, ser obediente ao magistério da igreja, estar unido aos bispos, estar unido às conferências episcopais, ao invés de fazer divisões diabólicas. E ser católico também significa entender que a igreja tem, sobre a luz e sobre o influxo do Espírito, um compromisso com a atualização. A igreja não pode ser moderninha, porque se ela for moderninha, ela se perde. Ela não é uma novidade, não. Ela é antiga e sempre tão nova, portanto, chamada a ser atual. Quero colocar esta exortação no mais profundo do coração de vocês, porque nestes tempos onde as pessoas ficam se acusando de progressista, de comunista, de isso, de aquilo, de ista, a gente perde de vista o que São Pio V soube como grande reformador, que o nosso grande compromisso tem que ser, se de um jeito ou de outro, com a unidade e com a fé católica. Que o Espírito Santo nos dê o dom da unidade. Na igreja há espaço para quem quer comungar na língua, quem quer comungar em pé, para quem gosta mais de latim, para quem gosta mais do vernáculo, para quem gosta de gregoriano, para quem gosta de polifonia, para quem gosta de melodias e instrumentos mais contemporâneos, tem espaço para tudo. Na igreja só não tem espaço para quem não quer ouvir o Espírito Santo e para quem semeia divisão, porque toda divisão, seja à esquerda ou à direita, é um sinal do diabo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.